Olá, pessoal! Como vocês puderam ver ao longo das nossas aulas de logística empresarial, a logística é fascinante. É um processo fascinante, composta por várias atividades muito interessantes, muitas delas bastante complexas, da gente estudar e entender para que a gente possa ser um bom profissional da área. Todos vocês sabem que logística exige um grande planejamento, um espírito constante de gestão, porque são serviços que a gente presta. Serviços que a gente presta para alguém, para os nossos clientes. Nós vimos, logo no início do curso, nós vimos as diferentes atividades da logística. Nós vimos aquelas atividades consideradas primárias, vimos atividades de apoio, e nós conversamos sobre algumas delas. Mas eu gostaria de finalizar o conteúdo da logística empresarial, antes da gente entrar na parte de revisões de conteúdo e nos preparando já para a prova final e depois para as provas supletivas e exames especiais. Eu gostaria de trabalhar uma das operações mais fascinantes, na minha opinião, e que eu me dediquei uma boa parte da minha vida profissional nessas atividades, que é a operação de armazenagem. Como vocês sabem, a gente chama de armazenagem tudo aquilo que acontece num determinado espaço, dentro das empresas, no armazém ou no centro de distribuição, que consistem em 4 atividades ou operações, porque também são compostas de outras atividades, 4 operações principais, que é a etapa do recebimento, quando eu recebo as mercadorias, tá certo? E vou, então, inspecionar essas mercadorias, receber, comparar com a nota fiscal emitida, fazer alguma análise qualitativa, quantitativa, para poder checar se a quantidade está correta. E depois, uma vez tendo aceito, está tudo certo, nós vamos para uma segunda operação, que é pegar esse material que foi aprovado, que foi recebido, e colocar em determinado local dentro desse espaço, dentro desse armazém ou dentro deste centro de distribuição. E aí tem algumas atividades que a gente faz, vocês vão ver essas atividades com muito detalhe quando vocês forem estudar a armazenagem e movimentação. No momento, o que vocês... é importante a gente ter uma visão geral, porque logística empresarial vai te dar uma visão geral dos grandes processos da logística, é que vocês saibam que a estocagem é o ato de colocar um determinado produto, dentro de um determinado local no armazém, dentro de um endereço no armazém, tá certo? Aí você tem os vários tipos de endereçamento, aleatório, tá certo? Endereçamento fixo, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas tem uma operação que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês hoje, que é depois que eu recebi o material, depois que eu coloquei esse material nas prateleiras, nos pallets, nos porta-pallets, no seu local de estocagem, eu recebo um pedido, seja um pedido da fábrica, daquele item que está lá estocado, seja um pedido do meu cliente, se for um centro de distribuição que atende diretamente aos clientes. Eu recebo uma relação de itens que o meu cliente quer e precisa, e que eu tenho que ir lá dentro do meu armazém e recuperar para eles. Imagine que você vai fazer uma compra, por exemplo, em algum grande hipermercado, e que você, de repente, faz uma série de pedidos, depois eles te dão um papel e falam assim, retira lá no depósito. Quem vai pegar aqueles pedidos seus e fazer a retirada no depósito, essa seleção desses materiais que você pediu e a entrega para você numa área de expedição, é aqueles funcionários que trabalham com o que a gente chama de picking ou separação. Picking, tá certo? Vocês vão pegar o material dentro de um porta-pallet, de um determinado endereço, levá-lo até a área de expedição, baseado e comandados por um pedido. Tem vários tipos de picking, vocês vão ter aulas mostrando como isso é feito de uma forma
automatizada hoje em dia, porque tem armazéns que têm uma grande capacidade de separação. Aliás, é uma tendência dos armazéns, não é? A gente viu que os armazéns estão mudando. Antes era um local que a gente depositava coisas. Hoje é um local que a gente movimenta. O material chega, estoca, movimenta e sai rapidamente. Nós vimos, inclusive, algumas estratégias que acontecem na distribuição física, que o material nem chega a ser estocado. Ele chega e já é separado e distribuído diretamente para os seus clientes. Muito bem. Então, eu queria tratar com vocês os principais tipos de picking ou de separação. O primeiro picking que eu gostaria de tratar, desculpe, com vocês é o picking discreto. O que é o picking discreto? É aquele caso em que você recebe uma lista de materiais que está sendo solicitado e um único operador, com aquela lista, vai lá e busca aqueles materiais e te entrega entrega na expedição ou entrega diretamente ao cliente. É como o caso de uma loja de autopeças comum, de peças, que você vai e lá com um tanto de coisas que você quer, o separador vai lá e pega o material e te entrega e depois você passa no caixa e paga. Isso é um pique discreto, é muito utilizado. Ou seja, qual é a característica dele? Um pedido, um separador, né? Então, o seu produto, cada produto é coletado por vez. Coleta o produto, dá baixa, vai lá. Tá? O que acontece isso? É uma baixa produtividade. Imagina um armazém gigantesco em que você entrega para uma pessoa separar um pedido, que tenha materiais de limpeza, que tenha material de alimentação, que tenha vários tipos de materiais. E teria que percorrer uma área imensa para isso, né? Então, ele tem uma baixa produtividade em caso de armazéns de maior porte, né? Então, isso a gente chama de picking discreto. O que caracteriza mesmo? É um separador por pedido. Depois a gente tem o que a gente chama de picking por zona. Esse picking foi idealizado para grandes armazéns, onde você distribui o armazém por zonas, por áreas, por grandes áreas. Então tem área de limpeza, área de alimentação, área de peças, enfim. Tem os vários tipos de áreas de eletrodomésticos, etc. E põe lá um separador para cada uma dessas áreas. Por quê? Primeiro facilita, porque cada separador vai conhecer muito bem aquela área que ele já domina. Então, sabe os locais, os endereços. Tem gente até que já decorou onde fica a televisão, a geladeira, aquele tipo de liquidificador. Quer dizer, então o pessoal tem uma habilidade maior. E segundo, não tem que fazer uma grande movimentação. Então dá mais agilidade, tá certo? Então são vários operadores, às vezes, para atender um único pedido, tá certo? Então eu tenho um pedido que exija material de limpeza, material de alimentação, eletrodoméstico, etc. Ele é separado, cada um dos separadores coleta um tipo de material ou alguns tipos de material dentro da zona dele, né? Então por isso chama picking por zona. É claro, há uma movimentação grande, pode ter algum erro, porque é difícil até responsabilizar os operadores. Pode ser que alguns operadores se sintam assim, puxa vida, a minha área de alimentação tem mais saída, eu trabalho mais e o cara lá do eletrodoméstico trabalha pouco, tá certo? Então, difícil é equilibrar essa demanda quando é uma operação, um picking por zona. Outro tipo que a gente pode dizer de picking é o picking que a gente chama por lote, tá certo? Ou seja, você tem um pedido, tem vários pedidos, e todos eles precisam, por exemplo, todos eles querem arroz, tá certo? Então, o separador vai lá e conta. Para o pedido 1 eu preciso de 30 quilos, outro precisa de 40 quilos, outro precisa de 60 quilos, vai somando tudo isso. Quando ele vai lá no arroz, ele já pega a quantidade total daquele item. E chega ali na área de expedição, já vai colocando, os pedidos ficam ali ou sobre um pallet ou numa área específica,
e você vai colocando aqueles materiais, o arroz em cada um dos pedidos. Então um separador atende vários pedidos daquele item que você precisa. Isso diminui a ida, né, até o local para retirar o material, porque você já coleta a quantidade total dos pedidos que você está separando. Por isso que chama pique por lote, tá certo? Isso é muito interessante quando você tem uma baixa variedade de pedidos, né, e uma grande quantidade, um alto volume. Olha aí a relação volume-variedade influenciando também no processo de picking. E tem o pique por onda, que também é uma variação. Tem vários outros, né? Pique by light, etc. O pique por onda é similar ao pique discreto, só que ele é feito por programações, você tem várias programações. Então há uma alternância entre expedição, uma hora eu estou lá para atender a expedição, uma hora eu estou lá para fazer o pique. Então é uma onda, né, de coisas. E tem vários outros pickings que você faz a separação, tem pickings altamente automatizados, com códigos de barra, com leituras de RFID, tem esteiras de separação, tem quando o item passa, ele acende a luz, você coloca, por isso chama picking by light, ou seja, dependendo das atividades do armazém, do volume que aquele armazém tem e da variedade que o armazém tem que distribuir, um grande atacadista, por exemplo, precisa automatizar essas operações de picking, né? Você tem picking, né, estão totalmente robotizados, né? Por exemplo, o uso de transelevadores para pegar com alta velocidade produtos lá dentro. Mas eu queria mostrar para vocês que tem várias espécies. É claro que o mais usado, que quase todo mundo conhece, é aquele pique discreto, né? Onde um separador atende um pedido por vez, um separador por pedido, um pedido por separador. Tá bem? Então era isso que eu queria dizer sobre operações de picking. Mas eu gostaria que vocês lessem mais sobre isso. Tem vários vídeos de internet, tem na nossa biblioteca virtual, tem naquele material que eu passei para vocês sobre distribuição, tem isso detalhadamente, tá? Olhem lá, se não me engano é o item 3 daquele artigo, que vocês podem ler e complementar o conhecimento de vocês sobre picking, tá? Então é isso, pessoal. Isso completa o que a gente já viu. Nós já falamos sobre logística, sobre as atividades, falamos sobre os custos logísticos, falamos sobre operadores logísticos, né? Falamos sobre as questões dos modais de transportes que nós tão mal distribuídos aqui no nosso país, né? Com aquela grande concentração do modal rodoviário. Ou seja, passamos demos um sobrevoo na logística de um modo geral, para que vocês possam, nas disciplinas que se seguem, mais especificamente tratar de cada uma dessas áreas isoladamente. Por exemplo, tratar da armazenagem, movimentação, depois do transporte, etc. Mas é importante que vocês tenham essa noção básica que torna mais fáceis a compreensão desta fascinante disciplina que é a logística. Então, agora, o que eu pretendo fazer nas nossas próximas aulas primeiro, a aula da semana que vem, de terça-feira da semana que vem, em plena prova, a gente fazer uma pequena revisão, para que facilite o trabalho de vocês. Lembrem-se, as provas, como todas as disciplinas, elas começam às 8 horas, você já pode abrir lá no Moodle às 8 horas do dia que você faz aquela disciplina. E elas terminam às 22 horas. Tá? Então você tem esse tempo todo para fazer a sua prova. Espero que vocês se concentrem, façam uma prova muito boa, como sendo uma prova que tem um tempo de duração maior. É claro que as perguntas não são coisas assim tão fáceis, né, que você pega lá e responda.
mas também não é nada que vocês não saibam. Vocês estão muito bem preparados, eu acompanhei e agradeço muito a persistência de vocês num momento como esse, um momento difícil para todos nós, que nós tivemos que nos improvisar, que a gente teve que aprender a falar em vídeo. Eu não aprendi muito não, mas aprender a falar em vídeo, aprender a colocar, postar trabalhos de PowerPoint com voz, enfim, é uma descoberta. Eu aprendi e espero que vocês também tenham aprendido bastante. Eu ouvi depoimentos de muitos de vocês dizendo que o bom desse tipo de aula é que você pode ir e voltar quantas vezes necessárias, né, para poder entender um determinado assunto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp pessoal, peço que utilizem nesses casos unicamente, e que estejam conosco, né, nesse semestre até o final, e a maioria está, a maioria absoluta. Eu fico muito feliz que todos vocês estejam, e que a gente passe por esse momento difícil, complexo, que nós estamos vivendo, e a gente volta a se encontrar no segundo semestre. Eu espero, sinceramente, que dia 10 de agosto, quando as aulas recomeçarem, vocês estejam todos conosco. Até lá temos ainda muito caminho, muito caminho. Nós temos a prova final, para aqueles que perderam atividades, temos a prova supletiva, e para quem não conseguiu 40 pontos, mas não conseguiu os 60, temos ainda o exame especial, né? E todos vão funcionar da mesma maneira, de acordo com aquele calendário que foi enviado para vocês. Então, nós tivemos que alterar o calendário em função desta situação de aulas remotas. Olha, muito obrigado e boa prova, bons estudos, termine os afazeres. Olha, eu ampliei, a pedido de algumas pessoas, por 3 dias, se não me engano, tem que olhar lá no Moodle, aquela entrega dos operadores logísticos. Por que eu pedi para vocês fazerem esse levantamento? É bom vocês conhecerem quem no futuro pode te dar emprego, saber aonde que pode ir. Por exemplo, eu vi alguns operadores lá que são daqui de Belo Horizonte, a Tora e entre outros, né? Quer dizer, são onde vocês podem pleitear uma vaga para trabalhar na área de logística e na área de transporte, ou não é só transporte, porque operador logístico, como vocês sabem, são aqueles que podem fazer 2, 3 ou mais atividades logísticas simultaneamente. Muito bem, muito obrigado para vocês. Até mais.